فتحوا الدنيا بسيف الحكمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم صدق الله العظيم. Meus irmãos, mais uma vez, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, o Criador deste universo e o facilitador de todas as coisas. Paz, bênção para o ser e o carinho da humanidade, Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para a sua família e para os seus companheiros. Irmãos, eu só vou falar de uma forma resumida, porque do tema que nós vamos falar precisaria mais de sextas-feiras para nós estarmos a falar disso. Eu falo isso com tristeza dentro do meu coração, da maneira como a gente faz nosso salat os dias de hoje, da maneira quando a gente termina em fazer salat, quando a gente dá salam, da forma que a gente está a se retirar dentro do masjid, como se fosse que há algo, uma coisa, algo assustador que surgiu dentro do masjid. Às vezes nós entramos dentro da mesquita a correr e saímos também dentro da mesquita a correr. Enquanto aqui na face da terra, o melhor lugar dessa terra é a parte onde existe o masjid. No lugar onde foi construída a mesquita, este é o melhor lugar. Mas estando dentro do masjid, como se diz que as mesquitas são casas de Allah, e aquelas pessoas que vêm lá adorar, eles são hóspedes de Allah, eles são visitantes de Allah. Hoje nós parece que não queremos ser hóspedes de Allah. Você está a ver ser um hóspede de Allah, que privilégio que você terá perante Allah. E quando você vem na mesquita, você torna-se hóspede, visitante de Allah subhanahu wa ta'ala. Imagina quando você vai visitar ou torna-se hóspede de qualquer pessoa. Vamos falar de uma pessoa, porque não é bom. Eu não estou a comparar Allah com pessoas, porque Allah já disse: "Walam yakul lahu kufuwan ahad", não existe ninguém igual a Allah. Então com Allah não se compara a ninguém. Só que pronto, eu estou a dar um exemplo concreto daquilo que, por exemplo, você seja um hóspede de um presidente. Como é que você se sente? Agora, ou de um rei. Agora nós estamos a falar, quando você está no masjid, você é o hóspede de todos os reis, em que nenhum rei aproxima ele. Não existe nenhum rei que aproxima o reinado de Allah. Mas nós hoje, quando chegamos na mesquita, parece que nós estamos a vir, saímos de onde nós saímos, a nossa mente, ela já está intencionada, quer dizer, de ter uma volta repentina, logo de repente, eu quero sair de lá, eu só vou lá, vou despachar para eu sair. Eu certa vez ouvi alguém quando ele dizia: vamos lá despachar isto, referindo-se ao lado, vamos lá despachar isto aqui, então para sairmos daqui, para nós irmos embora. Até fui eu pessoalmente a falar, quando eu disse para ele: imagina que você vai despachar aqui o salat, vai despachar aquilo que é a ordem de Allah, e você está com o carro, você está a imaginar que você entra no carro e Allah também despacha a ti, porque você já despachou a ordem de Allah. Você diz: vamos lá despachar isso. Logo no início, quando você vai fazer o salat, você já diz que vamos despachar isso, vamos despachar para nós sair. Tantas vezes nós, a gente faz isso alegando que não tenho tempo, né? Às vezes não tenho tempo. E a gente, daí nós deixamos aqueles que são recomendações após o salat. E eu hoje escrevi, né, alguns ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam, algumas palavras que o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia após o salat. E às vezes nós entendemos mal quando os ulamás nos explicam, quando os ulamás falam de uma coisa.
Se nós formos a reparar nas escritas, falo aquilo que os álbuns escreveram acerca de os dhikrs, adhikares que a gente faz após o salat, eu não vi nenhum que está contra em fazer o dhikr após o salat, como a gente faz hoje. E às vezes a gente dá salam, estamos a sair porque estamos a conversar, estamos na porta a bater papo, não fomos em nenhum lugar. Aí perdemos, deixamos aquilo que é a sunnah. Primeiro deixamos aquilo que é a sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, deixamos aquilo que é a sunnah dos seus companheiros, dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque nós sabemos de antemão como é que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia quando terminasse fazer o salat, que o profeta sallallahu alaihi wasallam pedia istighfar, pedia perdão a Allah, depois fazia Allahumma tassalam, depois de Allahumma tassalam vem os adhikar, ayatul kursi, vem o tasbih, que nós temos que fazer, mas hoje parece que isso não acontece. Eu estou a falar isso porque é uma coisa, eu não estou a dizer que eu ouvi de alguém, é uma coisa que eu estou a ver todos os dias dentro daqui do nosso masjid, mesmo que não seja aqui dentro da nossa mesquita, nos outros masjids. O que está a acontecer? Que logo quando as pessoas terminam em fazer o salam, alguém, você sendo imã, quando você termina fazer o salam, o último salam, ele já terminou há muito tempo. Ele já terminou há muito tempo. Em que o imã, logo que ele vira, ele já está de pé, já está a ir fora. Se nós formos a perguntar a essa pessoa, por que você está a fazer isso? Ele vai dizer, porque fazer dua após o salat, isso é haram, é proibido. Mas ok, fazer o dua, como você diz que é haram ou é proibido, agora logo depois de salam, nesse istighfar você não fez, também é proibido. Fazer o istighfar também é proibido. Você fazer aquilo, fazer o tasbih, subhanallah, fazer alhamdulillah, dizer Allahu Akbar também é proibido. Hadith correto. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: Man sabbaha Allah 33 wa hamida Allah 33 wa kabbara Allah 33 wa qala tamama 100 la ilaha illa Allah لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. يلا يا سلام, escuta lá bem, escuta isso. De onde a gente tiramos essas nossas coisas? O profeta diz: aquela pessoa que fazer subhanallah, então depois de cada salat, depois de você terminar o salat, você dizer man sabbaha Allah subhanallah 33 vezes, depois de cada salat, você faz 33 vezes, e você vai fazer 33 vezes alhamdulillah, vai fazer 33 vezes Allahu Akbar, e depois, e isso completar 99 vezes. Você concluindo 99 vezes e fazer para completar 100, disse como vem, completar para fazer 100, fazer la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz que os seus pecados serão perdoados, todos os seus pecados serão perdoados, mesmo que esses pecados fossem como espuma do mar. Estamos juntos, irmãos? Mesmo que fosse como espuma do quê? Do mar. Está a ver, irmãos, o que a gente perde? Se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recomendou isso, quem sou eu, quem é você? Se foi ele próprio que disse: Man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin, depois de cada salat, fi duburi kulli salat, depois de cada salat, depois de você terminar cada salat. Mas hoje, a gente hoje faz isso da maneira como a gente faz. Terminamos o salat, todos os salat a gente quando termina, nós estamos a sair a correr. O profeta sallallahu alaihi wasallam
aconselhando um Sahaba, ele disse: faça, quando você for a fazer o salat, faça o salat como se fosse o seu último salat. Quando for a fazer o salat, faz o salat como se fosse o último salat. Será que dessa maneira é que a gente faz? Nós estamos a fazer como nosso último salat? Se nós quando estamos a fazer o salat, nós já estamos a viajar. Não porque você quando está a fazer o salat, a gente não, às vezes não se desvia. Não, desvia-se todos nós quando estamos a fazer o salat. Só que aquele momento que você piora, você fica completamente fora do salat. Até você tornar-se aquela pessoa que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que não há salat enquanto o coração, não existe o salat, não há salat enquanto o seu coração não estar presente. Illa bi hudur al-qalb. La salat illa bi hudur al-qalb. Que não há salat enquanto o seu coração não estar presente aonde? No salat. Da maneira que a gente sai do salat, significa que nós quando estávamos a rezar, a nossa mente já não estava ali, porque normalmente que você nem o segundo salat você não consegue terminar como deve ser. Significa que você não estava no salat. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, irmãos, aconselhou-nos dizendo: quando a gente for a fazer o salat, temos que fazer o salat como se fosse o nosso último salat. Eu estava a ver um vídeo de um chefe que estava a explicar, de um jovem. Ele chegou na mesquita atrasado. Quando ele chegou na mesquita, encontrou o salat já estava sendo feito. E ele foi parar, seguiu o imamo no sajidá. Aquele sajidá que ele encontrou, seguiu o imamo naquele mesmo sajidá que ele seguiu o imamo. E naquele mesmo sajidá que ele encontrou, morreu ali mesmo, irmãos, não voltou mais. Wallah. Ele chegou na mesquita atrasado. Naquele sajda que ele encontrou o imam a ir para ali, ele seguiu aquele imam. Foi o último sajda da vida dele que ele fez. O conselho de Nabi, quando ele diz: quando a gente faz o salat, vamos fazer como se fosse o nosso último salat. Olha aquele jovem, ele veio atrasado, mas mesmo assim ele chegou. Aquele último sajda foi o último sajda da vida dele, e ele perdeu a vida ali mesmo. Qual é a certeza que a gente tem? Quando paramos no salat, ficamos mais preocupados que eu hei de voltar. Quem sabe você ao sair pode não chegar na tua casa. Há uma passagem que costuma se contar que o profeta sallallahu alaihi wasallam, às vezes quando ele saía da casa de banho, fazia o tayammum enquanto tinha água perto, quando ele saísse da casa de banho. E perguntaram por quê? Ele disse que eu não tenho certeza se eu posso marcar passos aqui até encontrar aquela água. Qual é a certeza que a gente tem? E quando fazemos salat, nós não temos tempo de nada. E ainda o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eu depois gostaria de falar aqui algumas palavras que o profeta sallallahu alaihi wasallam ele fazia após o salat. Abi Dharr radiyallahu ta'ala anhu, ele diz: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: Man qala fi dubur salatin, a pessoa que for dizer depois de cada salat, que salatul fajr, aquela pessoa que for a dizer em todo o salatul fajr, logo que você terminar fazer o salatul fajr, thani rijlaihi, com os seus pés cruzados. Isso significa que você fez o salatul fajr antes de você se mover naquele lugar, antes de você se retirar no lugar do seu salat, qabla an yatakallama, e antes de falar, você, ya Allah, ya salam, la ilaha illallah, você terminou de fazer o seu salatul fajr, né? Antes de você levantar-se dali e antes de falar com ninguém, você for a dizer: La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahu al-mulk
وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات. Você falar essas palavras 10 vezes. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات. Você falar essas palavras 10 vezes. Logo que você terminar o seu Salat al-Fajr, antes de você se retirar daquele lugar, você deu o salam, fez o seu istighfar, fez o seu Allah. Antes de se retirar dali, antes de você conversar com as pessoas, você for dizer que não existe ninguém merecedor de adoração, o único Allah subhanahu wa ta'ala, sem parecer, que não tem sócios, não tem parceiros, todo reinado, né? Lahul mulk, todo reinado e todos os louvores pertencem a Ele. E Ele tem o poder de todas as coisas. Você for a falar isso 10 vezes, o que é que vai acontecer contigo quando você for a fazer isso? Kutiba lahu 10 hasanatin. Será escrito para ti 10 boas ações. Você ainda não saiu dali. 10 boas ações serão escritas para si. Wa muhiya anhu 10 sayiat. E será apagado 10 pecados seus. وَرُفِعَ لَهُ 10 درجات. E será levantado 10 graus seus do Jannah. 10 graus serão levantados para si. وَكَانَ يَوْمَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي حِرْزٍ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ. E esse todo dia você estará livre, será protegido de qualquer tipo de maldade. Subhanallah. Nesse dia você estará protegido de qualquer tipo de coisa má. E ainda o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz: وَحُرْسَ مِنَ الشَّيْطَانِ. E você também será protegido do shaitan. E nesse dia nenhum pecado também irá alcançar a ti, a não ser menos o shirk, você cometer associado a Allah subhanahu wa ta'ala, quando você terminar de fazer o seu Salatul Fajr. Agora pergunto, irmãos, que tipo de Nabi que a gente está a seguir? Que quando nós terminamos o Salat, saímos nas mesquitas, nas correrias. Eu gostaria de comentar, mas eu não quero comentar muito, quero trabalhar muito com hadiths para não estar a falar muito. E uma das coisas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fazia depois do Salatul Fajr, Salama radiyallahu ta'ala anha قالت, ela diz: كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح قال. Quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam fazia o Salatul Fajr, subh, ele dizia: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiba. Isso é o quê? Não é dua, não é pedido. O profeta aqui não estava a pedir. Eu não quero comentar muito este assunto, eu não quero chegar para não criar mais coisas. Sei que prontos, eu só estou a tentar trazer aqui para juntos nós. É por isso eu disse, não quero comentar muito. Tinha muita coisa para fazer comentário, mas eu não quero. Quero trabalhar com os hadiths aqui, só para nós vermos aquilo que a gente faz quando a gente termina a Salat. Será isso mesmo que o profeta sallallahu alaihi wa sallam fazia? Ou isso que o profeta sallallahu alaihi wa sallam recomendou? Temos aqui quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam, Salama diz, quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam terminava de fazer o Salat, ele dizia Salat do quê? Do Fajr, ele dizia: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Oh Allah, peço a ti o conhecimento benéfico. E Allah terminou aí. O profeta pedia a Allah um conhecimento benéfico, um conhecimento que beneficia, não um conhecimento qualquer como a gente faz hoje. Tem certas coisas quando você aprende, você pode se perder. Às vezes os nossos filhos na escola, tem muita coisa que se faz lá, né? Tem, não sei, educação, não sei de quê, educação, não sei de quê. Depois tem aquele de música, né? De música, de dança, não sei o quê. Você pensa onde vai levar aquilo, as crianças?
O que tem nada a ver com a aprendizagem daquilo com as crianças. Será que aquele conhecimento é benéfico? Pôr a criança a cantar, a dançar? Primeiro ponto, nós sabemos o que acontece com cantores que nós temos agora. Temos cantores até que são doutores, outros engenheiros. Temos cantoras, doutoras. Mas quando vão para o palco, a gente vê. O que eles andam a fazer? Vão nuas. Aqueles que são cantores, o que eles têm? Cabelos trançados, drogas, bebidas, para quando chegar no palco estar a ver bem as pessoas, por não ter vergonha. É isso que nós queremos para as crianças. Por isso o profeta dizia: ilman nafi'a, um conhecimento benéfico. Tem um conhecimento e quando você adquirir esse conhecimento, desvia-te. Veja lá, aprender a fumar suruma. É conhecimento benéfico. Você tem amigos que fumam suruma. Você foi lá, aprendeu a fumar suruma. Não é conhecimento. Você teve o conhecimento de aprender a fumar suruma. É conhecimento benéfico? Não é. Então o profeta dizia: ilman nafi'a, conhecimento benéfico. Aprenda o conhecimento do din. Aprenda a matemática, a biologia e outras disciplinas que podem te beneficiar em amanhã. Aprenda a ler o Corão. Aprenda a fazer o salat. Aprenda a fazer os adhikar ba'da salat. Recordações e lembranças que você vai fazer após o salat. Um conhecimento benéfico. Aprenda aquilo que você pode ajudar as outras pessoas amanhã. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam pedia a Allah após o salat o subh: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Eu peço a ti primeiro ilman nafi'an, o conhecimento benéfico. E dizia o profeta sallallahu alaihi wasallam: wa amalan mutakabbala, e as ações aceites. As ações que eu estou a fazer, e Allah aceita essas minhas ações. O profeta pedia a Allah aceitação das ações, que Allah subhanahu wa ta'ala aceite as ações, as nossas ações. E dizia também: wa rizqan tayyiba, e Allah também concede-me um rizq, quer dizer, um sustento, um bom sustento, um sustento halal. E Allah concede-me um rizq halal. Será que a gente costuma pedir isso quando a gente termina? Ou pelo menos falamos, a gente faz isso. Ou saímos na mesquita, parece que entrou leão na mesquita, a corrermos, a irmos embora. Vamos embora, irmãos. Anas radiallahu ta'ala anhu diz: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ele terminasse o salat, acabava de fazer o salat, يقول, ele dizia: اللهم اجعل خير عمري آخره. Oh Allah, faça melhor dos meus anos os últimos dos meus anos. O último, onde eu vou terminar, quer dizer, eu já vivi 50 anos, por exemplo. Se eu vou morrer aí, então que Allah subhanahu wa ta'ala, aquele último meu dia, que seja o melhor de todos os dias que eu já vivi. Significa que o profeta sallallahu alaihi wasallam pedia a Allah que o resto de todos aqueles anos que o profeta sallallahu alaihi wasallam viveu, o último da vida dele, que seja melhor. O último dia da vida dele seja melhor. O profeta sallallahu alaihi wasallam pedia isso. Subhanallah. Você está a ver, ficar, mas às vezes a forma que a gente morre. Por isso a necessidade de a gente pedir Allah subhanahu wa ta'ala, porque a gente não sabe como a gente vai morrer. Que o último dia da minha vida, e Allah, faça o melhor dia desse dia. Seja o dia em que eu vou conseguir estar a fazer muito ibadah para si. Seja o dia em que eu vou pedir istighfar, muitos istighfar, e Allah não me leva a mim sem eu pedir perdão. Seja aquele dia em que você não vai falhar nenhum salah, o seu último dia da sua vida ser melhor. Seja o dia em que você não vai falhar nenhum salah. Seja o dia em que você vai pedir muito istighfar. Seja o dia em que você vai tirar muito sadaqah.
seja o dia em que você vai ler muito o Coran, seja o dia em que Allah subhanahu wa ta'ala estará muito satisfeito contigo do que os outros dias. E ainda dizia o profeta sallallahu alaihi wa sallam: wa khayra amali khawatimahu, e o melhor das minhas ações sejam as últimas. As minhas últimas ações, as ações que eu estou a fazer, sejam melhores. Subhanallah. Wa khayra ayyam yawma alqaka, que seja o melhor, né, dos meus dias, o dia em que eu vou me encontrar consigo, Ya Rabbi. O dia em que eu vou olhar a Ti, Ya Rabbi. Será que existe um melhor dia da festa do que o dia se nós conseguirmos ver o nosso Rabbi, o nosso Senhor? Então, essas são coisas que o profeta sallallahu alaihi wa sallam dizia após o salat. Agora olhem para nós, de como nós fazemos o nosso salat. E ainda o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, eu não vou entrar aqui hoje por causa do nosso tempo, porque os nossos minutos já estão a ir aí. O profeta sallallahu alaihi wa sallam aconselhou Mu'adh bin Jabal, dizendo que eu suica, ya Mu'adh, eu aconselho a ti, ya Mu'adh, la tad'anna dubur kulli salatin, não te esqueças, quer dizer, em cada salat, depois de cada salat, você falar essas palavras: Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para que Allah subhanahu wa ta'ala lembre-se de você sempre dizer: Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika. E Allah, recorda-me, faça-me a mim lembrar de si, faça-me faça-me eu como pessoa grata, agradecer a ti. Oh Allah, faça-me a mim como a'inni ala dhikrika wa shukr wa husni ibadatika, e a melhor forma, a melhor maneira de eu adorar a ti. O profeta sallallahu alaihi wa sallam aconselhou o Mu'adh bin Jabal a fazer isso após cada salat. Agora, quando a gente saímos na mesquita a correr, isso aqui a tocar aqui, que Nabi que a gente está a seguir. Agora fala mulher agora, que quando eu começo a parar a dizer que não, irmãos, não é assim. A coisa mais engraçada é que Allah diz no Coran: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Quando vocês completaram o vosso salat, recordem-se de Allah. Alguns ulamás dizem o adhkar ba'da salat, aquelas recordações depois do salat, você fazer tasbih, fazer o takbir, fazer o tahlil, mesmo quando você está apressado, quando você terminar de fazer o salat, andar lá no caminho, você tem que estar a fazer. Você está a ver? E a gente, quando queremos explicar, deixa, é bid'adis. Depois de terminar do salat não se faz nada. Salamu alaikum, acabou. É só a gente abrir. Go, estamos a ir para fora. Ir fazer o quê? Bate para, só isso. Começar a recordar do fulano, do veterano, o pecado do fulano, o que ele roubou, o que ele fez, o que ele fez. Só isso. Não está a fazer nada, só estar a conversar. Quer dizer, você acabou aqui, Allah tirou todos os pecados. Aqui diz, quando você, um hadith diz, quando você entra numa masjid na mesquita, os seus pecados ficam ali na porta. Além daquele salat, que cada movimento que você faz, o salat, cada sijda que você faz, seus pecados caem, né? Ali diz, quando você sai, há um anjo que tira os seus pecados. Quando você termina de fazer o salat, ele pergunta: Ya Allah, podemos devolver essa encomenda dele? Allah diz que não.
Ele já está limpo. Porque quando a gente estamos a fazer o salat, é como se a gente estivesse a tomar banho. Allah ya salam. Allah diz que já tomou banho, não pode tornar mais ensujetado. Olha lá, depois da gente traz as escadas da mesquita, na porta, já começamos a recolher de novo sujetados. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos tenha mais compreensão da nossa religião e evitarmos estarmos a falar mal de uns aos outros muçulmanos. Aquelas divergências que a gente tem não pode ser o motivo da nossa separação, porque o Shaitan se aproveita disso. O profeta disse: o lobo sempre ataca a ovelha isolada. Quer dizer, quando o animal está sozinho, para o leão é mais fácil ele atacar do que quando estão em uma manada, né? Aí quando estão assim os animais juntos, né? Juntos, posso dizer, o leão não é fácil atacar. Esse leão é o Shaitan. Assim como nós estamos aqui, é difícil ele nos atacar, mas um por um, o Shaitan é fácil. Por isso é aconselhado quando a gente estamos, por exemplo, não ficarmos tanto tempo em casa, por exemplo, você sozinho, há de começar a recordar muita coisa. Aqui até aquilo que você já tinha esquecido aparece, porque você está sozinho. Sempre você tem que estar com alguém, acompanhar ao seu lado, para estar a conversar, que você não se desvie da sua mente. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Não se esqueçam, irmãos, de fazerem sempre o jejum. Este mês, inshallah, a próxima semana vamos falar disso. Eu sei que eu já tinha programado isso há muito tempo para falarmos, porque eu estava a ver como é que a gente estamos a fazer aqui na nossa mesquita, da forma que a gente sai dos salatos normais. Então, eu não estou a dizer que quando a pessoa tem algo para fazer, não sair. Não, você terminou de fazer o salat, fez takfar, tem algo para fazer, logo sai. Mas você não tem nada a fazer, mano. Um comatini vai, não adianta, é melhor você estar. Agora, se você tem algo, isso não é problema, né? De você sair, porque você tem que sair, ir procurar o quê? O seu sustento. Não é você acabou de terminar o salat, mentir, subhanallah, pouco que ela tua. Não, até entrar solo, não é isso. Você diz que o Omar champoqueava aquelas pessoas que quando terminaram de fazer o salat, sentavam na mesquita tanto tempo, dizer saírem daqui, vão procurar sustento lá. Nós estamos a falar, você não tem nada lá fora a fazer. Então senta, mano, faz o seu dhikr. Ou se você tem algo também a fazer, vai fazendo no caminho. Mas não é de você, não estou a dizer você terminar de fazer o salat, estender, estar aqui, dormir aqui mesmo, subhanallah. Não entenderem mal as coisas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Não se esqueçam de jejum durante este mês. Vamos fazer muitos jejuns até aquilo que a gente se conseguir. O profeta fazia até que os sahabas pensaram que não, acho que não vai quebrar mais. Então temos que sempre estarmos sempre atentos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. فتحوا الدنيا بسيف الحكمة